O apito do trem pode não ter feito parte da maioria da vida dos pernambucanos hoje em dia, mas o Museu do Trem ajuda a contar, através de trilhos, trens, máquinas antigas, um pouquinho da história da ferrovia aqui em Pernambuco e como essas mesmas ferrovias ajudaram no desenvolvimento econômico do nosso estado. Em meio ao ritmo acelerado da cidade, o Museu do Trem preserva um dos capítulos mais importantes da história de Pernambuco. O espaço reúne locomotivas, vagões, documentos e peças que contam como as ferrovias ajudaram a impulsionar o desenvolvimento social do Estado. Mais do que um acervo histórico, o museu é um convite que novas gerações conheçam de perto a evolução do transporte ferroviário, a importância dos trabalhadores que fizeram dos trilhos um caminho de progresso. Uma verdadeira viagem ao passado, que mantém viva a memória de um tempo em que os trens eram protagonistas da ligação entre cidades e pessoas. Mais do que preservar locomotivas e objetos antigos, o Museu do Trem guarda a memória de uma época em que preservar ferrovias era apostar no desenvolvimento econômico de Pernambuco e do Nordeste. Para falar com a gente e contar um pouquinho da história do museu, vamos falar com Camila Santos, que é coordenadora de educação aqui. Bom dia, Camila. Bom dia, Obrigado por professor. falar com a gente. Camila, conta um pouquinho da história do museu para quem está nos acompanhando e chama o pessoal para vir aqui também conhecer a história desse museu que é tão significativo para a cidade do Recife. Então, a primeira versão do museu foi em 1972. Ele era um museu da Refes e ocupava um espaço muito menor do que ele ocupa hoje. Depois ele fechou, passou algumas décadas fechado. E em 2014, houve uma abertura com a curadoria de Aloysio Câmara, que se chamava Chegadas e Partidas. Por uma questão de infraestrutura, a gente precisou fechar no meio da pandemia, mais ou menos 2022, e aí reinauguramos agora, dia 2 de julho, dessa vez com a curadoria de André Cardoso, que é um pesquisador dedicado à memória ferroviária, e a gente está com metade da exposição já está inaugurada, e aí eu já deixo o convite para vir ver como está, mas no final de agosto, comecinho de setembro, a gente vai ter a inauguração da outra metade do museu, para todo mundo poder aproveitar. Durante décadas, esses trilhos ligaram cidades, impulsionaram a economia e aproximaram famílias aqui em Pernambuco. Hoje, essa história é preservada aqui no Museu do Trem do Recife, que é considerado o primeiro museu ferroviário do Brasil e o segundo na América Latina.